A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp. Romancini, Troncos e Balanças. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agronegócio. A participação das mulheres como CEO de empresas voltadas à agropecuária tem se tornado um símbolo de inovação e transformação no setor da pecuária. Um exemplo notável é a Romancini Troncos e Balanças, criada em 1977 no interior do Paraná, com o objetivo de oferecer o melhor em troncos e balanças para fazendas em todo o Brasil. Sob a liderança de Lu Romancini, a empresa não apenas consolidou a sua posição como referência sul-americana no manejo de gado, mas também expandiu as suas operações para o Mato Grosso e Goiás, participando de feiras agropecuárias e implementando tecnologias avançadas. Com um compromisso inabalável com a segurança e produtividade no manejo do gado, a Romancini honra sua história de mais de 50 anos de qualidade e tradição. Vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória inspiradora de Lu Romancini e a sua contribuição para o sucesso da empresa? Nascida em Laranjeiras do Sul, Paraná, Lu Romancini é graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com especialização pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná e mestrado em Ciências Sociais e Aplicadas. Atuou como advogada nas áreas civil e empresarial e como professora universitária. Em 2016, voltou à sua cidade natal para assumir a Romancini Troncos e Balanças, fundada por seu pai. E desde então, ocupa o cargo de CEO, levando a empresa à liderança do setor. Em 2019, foi agraciada com o mérito ABCZ Mulher na categoria de empresária do agro e atualmente integra o Comitê ABCZ Mulher e o primeiro Comitê de Mulheres da Rural pela região Sul. Mãe de Maria Fernanda, Lu define-se pela audácia, adora ler e cozinhar e se inspira em deixar um legado positivo no agro, comunicando e promovendo a produção sustentável de alimentos. Lu, seja muito bem-vinda à Protagonista. É uma honra ter você aqui com a gente. Imagina, Jaque, eu que me sinto honrada em estar aqui com você, num programa pioneiro e que tem mostrado a história de tantas mulheres fantásticas. A sua história é muito inspiradora, né, Lu? Porque muitas mulheres que nos assistem também vêm para essa sucessão familiar, muitas vezes não tão preparadas e dão de cara com um setor ainda muito masculino, né? Como é que foi essa sua sucessão? Como é que foi esse início, né, de encarar uma empresa com tanto sucesso e depois passando, né, por alguns momentos, diria, desafiadores? Na verdade, assim, o fato de ser mulher, ele foi um agravante. Porque quando eu voltei para a empresa, eu não fui preparada para suceder. A empresa já com uma posição consolidada no mercado. E aí eu sou chamada para dar continuidade a isso. A sucessão em vida, ela tem aí um lado negativo no sentido de choque de gerações. Eu sempre pondero que a parte positiva é muito melhor, porque você consegue pegar aí todo o legado do próprio fundador da empresa. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio muito grande, porque você tem uma mudança ali de papéis, né? Ali no meu caso, pai e filha, aí nós viramos colegas de trabalho, até ele conseguir respeitar as minhas decisões ou respeitar as minhas iniciativas. Então, isso foi complicado. E o meu pai, eu falo que ele era contraditório, porque ele sempre foi machista, querendo que o meu irmão tomasse conta da empresa, o único filho homem, com o sobrenome dele, nasceu no dia do aniversário dele. Nossa, tinha tudo perfeito para ocupar esse cargo. E ele não quis, né? É da medicina e não quis saber dessa área. E quando a gente fala de futuro, o que você pensa do futuro para a Romancini e para as mulheres na liderança?
Jaque, quando me perguntavam isso há alguns anos atrás, eu falava assim, eu quero me tornar a maior empresa de contenção, de fabricante de contenção animal, Brasil e mundo afora. Hoje, eu quero deixar o meu legado para o Brasil, se for o caso para o mundo, já palestrei fora do Brasil, foi uma experiência fantástica, que é justamente do amor pelo aquilo que se faz, seja o agro ou não seja o agro, desmistificar o agro, mostrar que as crianças elas têm o seu lugar ali, que é um lugar para elas trabalharem também. Então, ser vista como uma empresa que fez a diferença não só no segmento da pecuária, ajudando a ter uma pecuária mais lucrativa, mas que fez a diferença na vida das pessoas, sejam mulheres ou sejam sucessores. Eu quero que a Romancini seja essa porta-voz de oportunidades, de novidade, né, visionária. É isso que é o meu sonho. Muito legal, Lu. Bom, a gente conseguiria ficar falando muito tempo, mas temos um time aqui. Para finalizar, a gente tem uma nuvem com algumas palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. Bom, resiliência, né? A resiliência ela foi muito importante no meu processo, então, quando você fala de resiliência, você está falando de um objeto que ele é colocado sobre pressão, modificado e de repente ele consegue se restabelecer. E para mim foi isso. Eu fui colocada ali sob pressão durante 4 anos num litígio societário, fui testada de todas as formas, fui vítima de violência, ameaça, etc. Mas eu enxergava, né? Eu enxergava um horizonte. O amor pelo que você faz e o saber que você está fazendo o certo. Quando você faz o certo, eu falo que tudo conspira para o bem. Então, é isso. Tenham fé, sejam justos, honestos e tenham um sonho, um propósito que Deus ajuda a providenciar tudo. Exatamente. Obrigada, Lu, pela sua participação. Eu que agradeço, Jaque. Um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa. Obrigada. Bom, e no próximo bloco a gente vai conhecer a história da produtora rural Luciana Dalmagro. Não saia daí que a gente volta já já. Vamos falar hoje sobre o setor de avicultura de corte, essencial para a economia e segurança alimentar do Brasil, responsável pela produção de aves e ovos, abastecendo tanto o mercado interno quanto o externo. O setor tem investido fortemente em práticas sustentáveis. A implementação de tecnologias avançadas, o tratamento de resíduos, o uso de energias renováveis e a reciclagem de água estão transformando as granjas brasileiras. Agora vamos explorar esses tópicos com a nossa convidada especial, Luciana Dalmagro, uma líder no setor de granjas e sustentabilidade. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Luciana Abeide Ribeiro Dalmagro, nascida em Ribeirão Preto e criada em Batatais, é a 5ª geração de produtores rurais da família. Inicialmente formada em farmácia pela PUC Campinas, com mestrado em ciências pela Unifesp, ela mudou a carreira há 15 anos para se tornar produtora rural ao lado da família. Com formação adicional em gestão empresarial, negócios e sustentabilidade, Luciana lidera a produção de aves integrada à Seara, além de fundar e liderar a República do Jardim e a Vida de Granja. Seus projetos focam em sustentabilidade e inovação no agronegócio. Inspirada por seu pai, Paulo Portugal, Luciana é uma força pioneira no setor. Oi, Luciana, obrigada pela sua participação aqui com a gente na Protagonista. Prazer te receber. Oi, Jaque, obrigada a você, é uma alegria imensa estar aqui hoje. Luciana, vamos começar. Como você veio parar no setor, né, de aves? Por que o agro? Como é que foi esse seu início? Não foi de forma linear, Jaque, porque em um primeiro momento eu resolvi estudar farmácia, fiz mestrado em ciências, me tornei pesquisadora na área, que era um sonho trabalhar com pesquisa, mas em um determinado momento o lado agro do meu DNA começou a me chamar de volta para o interior. Isso faz 15 anos. E aí eu tive a chance de voltar e aprender a ser produtora rural ao lado da minha família. Eu sou a 5ª geração de produtores rurais, na mesma terra, mas como diz o meu pai, que cada geração é uma nova história que se inicia. E aí comecei a minha ao lado deles há 15 anos. A gente sabe que ele é um setor ainda com
poucas mulheres na liderança, pelo menos segundo o último censo do IBGE, 1/5 só das propriedades rurais são lideradas ou têm algum nível de liderança com mulheres. Você sentiu isso há 15 anos atrás? Essa dificuldade de se inserir e de tentar entender, e hoje está um pouco melhor? É muito bom esse ponto. Quando a gente olha a estatística, né, de 1/5, muitas vezes é a mulher dividindo a liderança com o irmão, com o marido, com o pai, com o filho, né? Mas já é uma grande vitória quando a gente olha a caminhada de uns anos atrás para agora. Particularmente, já que eu fui muito bem recebida pela minha família quando eu decidi aprender, mas eu acho que porque eu cheguei com essa cabeça também, de aprender com eles. Mas cheguei também com a cabeça de inovar, de tentar fazer diferente. E nesse fazer diferente, claro que gera um incômodo, né? As pessoas olham, gente, mas por que, né, que essa menina recém-chegada quer fazer diferente? Esse estranhamento nunca aconteceu pela minha família nem pelo meu time, mas as pessoas de fora, sim, eu sentia esse olhar já, que é muito verdadeiro, tá? Do questionamento. Por isso eu vejo que a gente, enquanto mulher, mesmo tendo os espaços, a gente tem que estar muito preparada, porque o questionamento certamente vem. E quais são hoje as suas responsabilidades e funções dentro da granja? Hoje eu lidero essa operação, felizmente ao lado do meu pai que está super nativa, então a gente divide muita coisa e também coordeno e lidero os projetos de sustentabilidade na fazenda. E aí eu acho que o grande desafio já aqui de nós enquanto líderes é equilibrar esse prato da produtividade, que ele é muito importante, e conduzir a sustentabilidade na mesma linha, né? Todo mundo me falava no começo, olha Lu, cuidado, que quando a gente começa a olhar muito para a sustentabilidade, geralmente a produtividade cai. E lá na fazenda, felizmente, foi ao contrário. Quanto mais a gente foi incrementando o nosso modelo de sustentabilidade e os nossos projetos, mais a nossa coluna de produtividade também foi aumentando, foi crescendo. Então foi uma grande quebra de paradigma. E isso tudo hoje, sim, está sob minha responsabilidade. E quais são os principais projetos de sustentabilidade que você implementou? Nós fomos pioneiros em vários deles, como energia solar, por exemplo. Nós fomos a segunda fazenda aqui no estado de São Paulo a começar a gerar energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas. A gente também dá um destino muito correto para os nossos resíduos, já que a gente composta 100% da nossa mortalidade. Você bem sabe que não é uma tarefa fácil. E aí foi um projeto grande de co-desenvolvimento, né, de pesquisa mesmo. E hoje isso funciona muito bem na fazenda. A água, como você trouxe há pouco para nós, é outro assunto que a gente olha com muito cuidado. Hoje a gente tem uma cisterna e a gente consegue estocar e reutilizar 3 milhões de litros nesse espaço. Claro que de forma cíclica. Então, isso vai entrando e saindo. A gente estima que mais ou menos 9 milhões de litros sejam reaproveitados na fazenda anualmente. Isso na esfera ambiental. Quando a gente olha para a esfera social, que muitas vezes a gente esquece de falar, a gente também tem muito projeto. Eu acho que tem pouca gente falando de gente, então a gente tem que falar mais disso. Para a gente criar lá na fazenda um ecossistema legal, que as pessoas queiram ficar, é muito importante para a gente. E a gente tem cuidado muito disso nos últimos anos. E é importante falar também que a granja é um dos setores onde quem é urbano pode entrar no agro. Eu tenho ouvido muito falar, né, que os urbanos têm olhado, principalmente quando a gente fala do modelo de integração, né, porque é um modelo onde ele tem esse suporte de uma grande empresa e aí ele consegue começar e aprender durante esse processo, né? Você acredita que para mulheres hoje que estão querendo, por exemplo, entrar nesse setor ou mudar de carreira, ser uma líder dentro do universo de aves é desafiador, mas promissor? Eu não tenho dúvida que seja muito promissor. A gente tem visto cada vez mais mulheres liderando propriedades avícolas, em uma velocidade já que mais rápida do que a gente vê nos outros setores. Lu, adorei o nosso papo. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está nos assistindo com toda essa sua experiência, né, à frente de uma fazenda, de uma granja. Todas as palavras são importantes, mas eu vou ficar com a sustentabilidade já aqui, porque eu acho que é uma nova forma da gente enxergar o mundo. É uma nova forma da gente realmente liderar os nossos negócios e a gente, enquanto produtor rural, vai ter um papel muito importante e decisivo nesse momento de transição que a gente está vivendo. Realmente, o nosso impacto, ele pode e deve ser muito positivo e eu acredito que a gente esteja caminhando para esse caminho. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada a você.
Bom, e no próximo bloco a gente vai falar sobre melhoramento genético com a Lilian Matimoto. Não saia daí que a protagonista volta já. O melhoramento genético bovino é uma prática essencial na pecuária moderna, focada em aprimorar características desejáveis nos animais, como produtividade de carne e leite, a resistência a doenças e eficiência alimentar. Essa área tem evoluído significativamente com o avanço de tecnologias como a seleção genômica, inseminação artificial e edição genética. Para conversar comigo sobre o assunto hoje, eu recebo a Lilian Matimoto. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Lilian Roberta Matimoto Nakabashi nasceu em Votuporanga, São Paulo. Neta de imigrantes japoneses, Lilian sempre teve afinidade com animais, embora sua família não tivesse vínculos diretos com o agronegócio. Formada em medicina veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, com pós-graduação em produção de gado de corte e um MBA em análise de cenários e mercados de capitais pela USP, iniciou sua carreira no setor de qualidade de carne e atualmente é diretora da Agência Nacional de Criadores e Pesquisadores, focada em melhoramento genético bovino. Lilian é defensora da igualdade de oportunidades e atua com princípios de transparência e imparcialidade. Ela encontra gratificação em desenvolver pessoas e busca sempre a sustentabilidade em suas atividades. Lilian, obrigada pela sua participação aqui no programa com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, já que é um prazer. Lilian, me conta um pouco, né? A gente vai falar sobre genética. Como você veio parar no agro e por que esse setor, a genética do animal? Eu sou veterinária, eu tenho uma história familiar no agro e eu tive a oportunidade de trabalhar, logo que eu me formei, eu trabalhei numa multinacional e na parte de qualidade de carne e depois eu tive um convite com a mudança para Ribeirão Preto, eu tive um convite para trabalhar na área de melhoramento. E foi onde eu conheci, me apaixonei e estou desde então. E como é que você acha que o melhoramento genético bovino pode contribuir para a sustentabilidade, tanto na produção de leite quanto de carne? Tudo aquilo que nós pensarmos, né, Jaque, onde eu vou produzir mais com menos, a gente pode entender que é um retorno para a sustentabilidade. Vou dar um exemplo, né, só para uma compreensão. Uma vaca de leite, já que você tocou no assunto. O mesmo número de animais, onde elas vão produzir, através da genética, muito mais leite, né? Com o mesmo manejo, com a mesma estrutura, com a mesma pastagem. Então, isso é o que traz um melhoramento associado à sustentabilidade. Hoje, o número de matrizes que são utilizadas, né, que são geneticamente ali, tem a sua inseminação feita, ainda é pequeno, né? Ainda existe um universo para ser trabalhado nesse sentido. Sim, infelizmente até saiu no dado das BIA que nós temos um gap de matrizes enorme, né? Assim, vou dizer por baixo, 12 milhões de matrizes, onde ainda há utilização somente do boi, né? O boi de repasse pela monta natural. Nem a utilização da inseminação artificial, que é uma tecnologia comprovadamente, né, eficaz, com baixo custo e o produtor não utiliza. Então nós temos um gap de crescimento enorme. E ainda assim somos, dentro de todos os países do mundo, ainda entre cada 4 pratos, toda a proteína animal, nós somos um. Você imagina se nós nos tornássemos mais eficientes através do melhoramento, por exemplo, o quanto ganharíamos o mundo, né, Jaque? Porque quando a gente fala dessa inseminação, a gente inseminando, né, de uma forma correta e com boas matrizes, você consegue também reduzir, né, esse tempo e abater o bezerro antes. Então a gente também fala da sustentabilidade nesse sentido. É um bezerro com mais arrobas que vai ser abatido, né, em um tempo menor. Com certeza. Nós ganhamos nesses últimos anos, para você ter ideia, de 2 a 3 anos, nós reduzimos a idade produtiva de uma fêmea e os animais, em 20 anos, que parece pouco, mas parece muito, mas é muito pouco dentro da nossa pecuária, né, do agro, na idade de sobre-ano, o animal ele
está pesando a mais, na média, 74 quilos. Isso através da genética. Então, isso tudo tem a ver com a produtividade, consequentemente, o ganho para a sustentabilidade. Então é importante muito, né, o produtor rural, a produtora rural olharem, porque investir em genética num primeiro momento pode parecer que não tem esse retorno, mas ele é muito grande e muito rápido, né? Sim, eu costumo dizer que hoje o criador ele ainda tem um espaço para dizer, eu escolho estar num programa de melhoramento, utilizar o melhoramento genético como uma estrutura dentro do meu negócio. Em breve, o mercado vai ditar, você que não faz melhoramento não é mais um candidato a estar no mercado, né? Bom, para finalizar aqui, Lilian, a gente tem uma nuvem de palavras, eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um recado, né, para essas mulheres e homens também que estão nos assistindo. É difícil escolher, né? Mas eu escolho resiliência. Resiliência é uma palavra que acompanha a minha história, Jaque. Em especial o momento que eu vivo, né? Frente ao cargo que eu estou ocupando e essa questão da mulher no agro. Então eu acredito muito na resiliência e um dos valores necessários e primordiais para que nós nos mantenhamos à frente e sempre acreditando que somos capazes. É isso, não desistir nunca, contar com outras mulheres, porque a sororidade é muito importante, né? Com certeza. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço, Jaque. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais da plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agro, siga a protagonista nas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a nossa tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento FAESP. Romancini Troncos e Balanças.